Olá a todos, eu sou Luciana Rosa, do projeto Look Astrológico, e hoje nesse vídeo nós vamos conversar sobre moda outono e inverno 2020 e como que a astrologia explica o que vem aí pela frente. Eu estou bem à vontade hoje, dá para perceber. Hoje eu não montei nenhum figurino um pouco mais especial, porque o dia está um pouco mais friozinho, a temperatura caiu bem e uma oscilação enorme, né? Saímos do calor de manhã e agora, né, assim, o tempo já está bem diferente. Então hoje eu vou dar ênfase mais para as roupas que a gente vai ver do que a minha apresentação pessoal. Primeiramente, então, eu quero conversar com vocês para explicar que moda não é futilidade. Moda tem um sentido muito mais profundo do que parece. O objetivo do projeto Look Astrológico é mostrar isso, principalmente para cada um ter o seu melhor potencial de se vestir, de se comunicar ao mundo, o uso da palavra, o impacto que você causa quando você chega, aquilo que você veste, aquilo que você coloca no seu rosto, que você coloca no seu corpo, os acessórios que você traz. Tudo isso tem uma linguagem que expressa quem você é e fala muito sobre você, e isso tem um impacto nas pessoas. Desde que eu comecei esse projeto, obviamente que eu comecei primeiro em mim e depois fui passando para as pessoas nas consultorias que eu faço. E depois que eu comecei a trabalhar muito mais a questão da expressão, né, de colocar aquilo que eu sou dentro do meu mapa, né, dentro das minhas características, os resultados começaram a ser muito diferentes, não só de fora para dentro, que isso tem também uma força enorme, foi uma diferença enorme, mas de dentro para fora, no sentimento que eu comecei a ter em relação a visão de mim mesma. E a moda, ela não é diferente. A moda, ela traz a expressão de um momento. Desde quando a gente começa a perceber as mulheres e os homens escolhendo determinadas roupas de acordo com a época, tudo isso tem uma história contada, tudo isso tem um fundamento que explica aquilo que as pessoas estavam vestindo. Então, assim, se durante a guerra a gente tinha uma roupa extremamente, na época de guerra, roupas extremamente pobres, assim, de cores, de desenhos, de padronagens, roupas mais retas, roupas sem presenças de acessórios, só aquilo que era estritamente necessário. Em algum momento alguém foi lá e transformou aquilo dentro de uma estética. A estética tem muita importância, desde que você não se torne escravo dessa moda, desde que você não seja aquela pessoa que precisa estar comprando, gastando muito dinheiro a todo momento para estar sempre dentro da tendência, dentro da moda exata, vestindo roupas dos estilistas. Para quem vive disso, tudo bem, tá certo? Para quem se promove com as marcas, para quem recebe para promover marcas, tudo certo. Para nós, pobres mortais, que, né, nos vestimos ali assim, como pessoas comuns que não estão inseridas no meio da moda, seguir algumas tendências é muito interessante, é muito bacana, é muito legal.
A gente só não precisa, só não tem necessidade de ser escravo disso. Mas a moda tem muita importância. Para começar a conversa, e eu acho que a gente vai ter um vídeo relativamente longo, eu vou começar então mostrando o mapa do quê? Eu vou mostrar mapas. O primeiro, que é quando começa o outono, que para a gente é o ano novo astrológico, que é quando o Sol entra no signo de Áries. E depois eu vou fazer duas variações dentro do início do inverno, que é o dia 21, mas que também eu coloquei um mapa de quando o Sol entrou exatamente no signo de Câncer. E aí a gente vai olhar quais as ênfases que existem dentro desses mapas para a gente poder começar a ver o que é que os estilistas traçaram dentro dessas tendências. Eu não vou, obviamente, falar de todos os desfiles, porque vai ser um vídeo muito longo, mas eu vou começar a falar algumas coisas, principalmente de como que a gente olha para um desfile de moda sem ter aquele olhar de estranheza daquelas peças e falar, nossa, mas é isso mesmo, né? Como é que a gente trabalha aí com essas peças? Isso é estranho, eu jamais vestiria isso. Vocês vão entender. Então, eu vou começar aqui eu vou fazer então aqui, colocar aqui duas telas. E vou começar então a falar aqui um pouco sobre esses mapas. Vou explicar um pouco sobre esses mapas. Então, esse aqui é do dia 20 de março, em São Paulo, até porque a gente vai fazer uma análise do São Paulo Fashion Week e também porque, como São Paulo é um polo muito importante para o país, a gente, né, e tudo que a gente fala de moda nasce, né, em São Paulo, em termos de Brasil. Então a gente vai fazer uma análise desses mapas da cidade de São Paulo. Então vamos lá. Esse primeiro mapa aqui, então é quando o Sol realmente entrou a 0 graus de Áries. E aí para falar de moda, a gente não vai falar de Áries, mas a gente vai falar de Vênus, né? Que nós estamos aqui com a Vênus, e dos planetas que fazem uma conexão nesse momento com essa Vênus, que é Netuno e a Lua. A Vênus, ela está em Touro. Touro, ele tem uma questão de conforto, é um signo de terra, tem ligação com natureza, ele tem ligação com roupas confortáveis, obviamente, por consequência. Ele tem ligação com sobreposições. Ele tem ligação com tudo aquilo que traz um conforto. Quando a gente fala uma ligação com Netuno, a gente está falando do Netuno, que ainda vai ficar mais um tempo nesse signo. Ele está no signo de Peixes, ele está no signo dele, né? É o planeta que rege esse signo. E quando a gente fala de Netuno em Peixes, a gente fala de uma sensibilidade extrema, de uma fusão com o outro. E quando a gente fala ainda em peixes e a gente fala em estética, a gente vai falar de tecidos que são super fluidos, que são super leves e que Netuno ele tem uma coisa de uma névoa, ele tem uma coisa de uma camada que cobre algo transparente, mas que você não consegue ver ao certo aquilo que está do outro lado, aquilo que está depois dessa camada. Ele não distingue ao certo, você não tem certeza. É sempre uma, em termos de tecido, né? A gente fala de um algo transparente, mas que não define
o que tem atrás com toda certeza, né? Netuno, ele traz essa visão dessa difusão. Quando a gente fala de uma lua em aquário, a gente está falando de um despertar de coisas que estão ligadas ao inconsciente, que é um inconsciente coletivo, que é um inconsciente pessoal. E essa lua em aquário, ela traz questões ligadas à inclusão de todos. Aquário é extremamente inclusivo, o aquário é o signo que determina que todos devem ter os mesmos direitos. Ele é um signo que remete à tecnologia, ele é um signo que remete ao futurismo, ele é um signo que remete ao ver o que está lá na frente. E a outra coisa que a gente vai ver aqui nesse mapa é que a gente está com ascendente. Ascendente é o quê? A expressão para o mundo, é aquilo que a gente expressa para o mundo. É aquilo que a gente mostra, né? O ascendente em Capricórnio, ele é extremamente importante nesse momento. A gente está passando por um ciclo de muitos planetas juntos. Aqui a gente tem aqui uma fusão de muitos planetas em Capricórnio e que mundialmente está tendo consequências que todo mundo está sabendo, todo mundo está percebendo, tem muita coisa mudando em termos de estruturas, daquilo de repensar as nossas bases e de fazer mudanças estruturais profundas, e são planetas muito fortes. Então a gente tem aqui uma apresentação de elementos mais firmes, terrosos, ligados com concretizações, ligados com objetividade, ligado com aquilo que a gente realiza. Então esse é o mapa do início do outono. Nós vamos começar a falar dos mapas agora, do início do inverno. A gente tem aí agora, então, o primeiro mapa, que é quando a gente fala no dia 20 de junho, que o Sol está exatamente no grau 0 de Câncer. O que a gente tem aqui? Vamos olhar aqui que a gente tem uma Vênus que está aqui em Gêmeos, esteticamente, né, tratando de comunicação, é uma comunicação da estética, e a moda é justamente isso, é uma comunicação não verbal, é uma comunicação da estética, e ela está ligada com quem? Com Saturno em Aquário. Então a gente tem mais uma repetição de Aquário, do futurismo, da tecnologia, dessa presença da inclusividade, da gente incluir a todos. A moda também é para todos. E o ascendente aqui, nesse dia, de novo, em Capricórnio, já não tem mais aquela união de tantos planetas, mas então a gente está vendo aqui duas ênfases em relação ao mapa anterior. A gente está vendo Aquário e Capricórnio, e uma diferença aí de Gêmeos, que é uma tradução aí, né, estética para comunicar. Então a gente vê aqui uma repetição, né? E isso tendências, essas repetições, elas determinam tendências. E aí o mapa da 0 hora aí do dia 21, que é quando tem o início mesmo do inverno, a gente tem a Vênus aqui, de novo, né, em Gêmeos, obviamente, ela, né, foi um dia de diferença. Também aqui ligada com Saturno em Aquário, né? Assim, isso permanece, mas a gente tem uma ênfase no quê? Ascendente em Peixes. Lembra que a gente falou do Netuno, né? Então, como você se apresenta, né? A apresentação, ela aqui vai estar ligada com essa coisa da sensibilidade, essa coisa do difuso, essa coisa dessa névoa, e ao mesmo tempo assim tem uma expressão artística muito forte, o romance, a delicadeza, tudo isso tem uma expressão em Peixes, e com Netuno isso tem mais força. Então,
Vamos concluir aqui quais são as ênfases que a gente tem aí, né? Touro, conforto, roupas, peças confortáveis. Aquário, inclusividade, futurismo, tecnologia. Capricórnio, estruturas, bases. E peixes, leveza, delicadeza, emotividade, expressão artística. Todas essas são as ênfases que a gente está levando para as tendências de outono e inverno. Eu entrei no site, peguei aqui os desfiles principais da São Paulo Fashion Week, que foi em outubro de 2019, para a coleção outono e inverno de 2020, que a primavera-verão já tinha sido antes, né? Primavera-verão é 2019, 2020, outono e inverno 2020, ele é mais para o final do ano, né? Então a gente vai dar uma olhada agora nessa mostra. Eu vou pegar aqui, eu vou parar algumas vezes para fazer alguns comentários. E cada desfile dura em média de 15 a 20 minutos. Eu não vou deixar o desfile inteiro, até porque vocês vão entender algumas coisas que eu vou falar, e quem quiser depois, olha, assiste os desfiles, e aí depois, né, assim, começa a ter um outro olhar, mas enfim, vamos lá. Primeiro desfile que eu quero falar aqui é da Fabiana Milazzo. A Fabiana Milazzo, olha, vai vendo já como é que a gente percebe aqui esse tom pisciano da leveza. Isso aqui é muito romântico, isso aqui babado, essa saia aqui com esses babados aqui, tá vendo esses tecidos que tem uma fluidez e uma transparência e que você não distingue bem ao certo, né? O que é que você vê embaixo. Ele não tá, você percebe que tem uma roupa branca embaixo, mas aqui em cima você não sabe se ela tá usando um colã, se ela tá sem nada. Aqui é a mesma coisa. E ela fala o quê? Que a inspiração dela foi no clima bucólico, no clima do campo. Ela tem uma fazenda em Uberlândia, e aí essa referência dela foi da questão da natureza, né, que a gente tinha ali em Touro, né, conforto, natureza. Essas roupas aqui são muito bucólicas. Como é que a gente faz para entender as tendências, né, de moda? A primeira coisa é ver sempre o release do estilista que está falando. Ele começa a dar a referência. A segunda é a gente olhar o cenário que foi feito, a música que foi cantada, e depois a gente olha o quê? Cores, materiais e imagens. Então, tem um babado. Tem uma roupa mais soltinha. Tem um tecido, tem uma golinha que vira mais para aberta. É um tecido mais estruturado, mas ainda é transparente. Então, transparências vão estar muito em evidência, né? Essa coisa do Peixes e do Netuno, que a gente estava comentando. Aí eu vou olhar o vídeo, e outra coisa, enquanto está carregando aqui, outra coisa que no desfile a gente olha é que a definição do estilo, né, do que o estilista está usando, de padronagem, de cor, de tecido, sempre são os 5 primeiros modelos. Então, assistir tudo, às vezes é para você ver o clima, o ambiente, sentir como é que ele está funcionando, mas os 5 primeiros modelos já falam muito, já traduzem a,
a escolha e a inspiração do estilista. Tudo isso é inspiração, tá? Ele capta, né? Frente, capta o que ele sente para a próxima estação. É um trabalho de arte, né? Independente de tal Netuno ou não, é um trabalho de arte. Esse Netuno ele reforça algumas coisas, mas com certeza no mapa astrológico do estilista tem outras questões ligadas à moda. Então vamos dar uma olhada aqui no desfile. Deixa eu só ver se a tela aqui. Eu acho que vai dar para ver, apesar do meu rosto tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só a imagem da tela e eu vou comentando enquanto isso e vou dando algumas pausas. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais. E tenho somente as... Então aí a gente está vendo, né, assim, o óbvio, né, a referência à natureza, né, totalmente a cantora aqui, uma casa no campo, não precisa nem falar mais nada, e aí começa esse primeiro vestido que a gente já falou sobre ele, né, babado, soltinho, transparência. certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz. E tenho somente a certeza do tamanho do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras. Então, aí agora a gente entra, então, aqui no quarto modelo, que já começa a ter uma diferença em relação aos outros dois. Então, totalmente terra, isso aqui é muito, olha, uma saia fluida, né? São roupas confortáveis, tá vendo? Ela tem uma blusa aqui de lã, que é super confortável. Uma saia bem fluida, saia assim, pode usar para o inverno, coloca uma bota aí de cano alto, que vai estar super na moda. Um verde que remete folha, que remete o campo mesmo. E mais aqui uns desenhos que também tem a referência, né, a uma planta aqui. Enfim. Estando solenes no meu jardim, quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos, meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com amor, a pimenta e o sal. Então, aí a gente chegou aqui no sexto modelo, tá muito parecido também com aquele outro, e também a mesma coisa, a transparência
não, né, que não mostra exatamente o que está embaixo, mas com elementos de terra, né? Muito Vênus em Touro. Então, aqui, agora, a gente vai olhar esse outro aqui, que é muito legal, que é da Glória Coelho. A Glória Coelho, ela se inspirou, ela tem uma visão também, assim, ela se inspirou no look, tá vendo? Assim, um cenário, olha só se isso aqui não tem essa referência de aquário que a gente falou, essa ênfase aquariana aqui no cenário. Então, ela já está remetendo para alguma coisa do espaço, né? Ela ama astrologia, né? Ela gosta pra caramba de astrologia. E aí, aqui, o que que ela coloca, tá vendo? Marrom, pele, pelúcia, lógico, né? Aqui um tecido aqui um pouco mais pesado, bermuda, outra tendência, botas de cano alto, sempre tem, mas ela tem aqui, e a inspiração dela foi um livro que envolve dragões e que foi escrito por uma criança de 10 anos. Isso é muito legal, ela tem algumas coisas do mítico, do lúdico, e, e aí ela ela né, traz aqui essa, né, o marrom também tem muito a ver com o Capricórnio, mas todas as peças assim que aqui tá muito com conforto, mas sempre tem um tom aqui, ó, da transparência, tá vendo? Em algum lugar aqui as transparências elas se expressam de alguma forma. Esse casaco aqui daria para usar tranquilamente. Que se você quiser montar, você pode ter um trench coat aqui, né? Um casaco desses que são um pouco mais compridos, e aí você ter uma gola, alguma coisa de pelúcia, que vai ficar muito legal. Vamos dar uma olhada no desfile dela, que também ficou bem bacana. Então, aí aqui, ó, não precisa nem falar, né? A música é absolutamente futurista, né? Lembra muito filmes de ficção científica, totalmente, totalmente aquariana aqui. E aí vocês vão perceber, inclusive, que até a forma da caminhada das modelos é um pouco mais reta, assim. Vai dar para Ó, então aqui a gente tem aqui mais uma pele. Então a gente tem aqui casacos confortáveis, pele. E aqui é lógico, a bota prata é uma referência a todo, né, o estilo, né, que ela estava, todo o cenário que ela construiu, a inspiração que ela teve. Mais uma coisa aqui, colete, e são coletes um pouco mais largos, né? Não são coletes, aqueles coletes justos, assim. Ele funciona meio que com casaco, tem todo um desenho bem interessante nele, que também daria para usar, essa peça daria para usar.
Outra coisa, então, aqui, embora a bota que ela, né, ela compôs, o que a gente está vendo aqui? O prata, né? Que é o quê? Naves, né? Naves. Isso aqui, a prata também vai ser usado. A gente já teve aí 2 bolsas, né? Bem, uma um pouco mais abaixo do quadril, a outra um pouco mais para cima, mas são curtas, né? Mais compridas. Bolsa prática, você poder carregar, né, as coisas e ter uma liberdade aí de movimento. As peças também, casacos aqui um pouco mais curtos, e as peças também têm uma coisa assim de conforto. As calças retas, são calças, né, não tem aqui grandes divisões aqui, assim, né, que abrir muito, são simplesmente simplicidade, né? Embora pareça aqui um pouco estranho, né? Mas aqui tem um significado aqui. O desfile de moda em si, geralmente, ele é como se fosse uma pintura, né? O artista ele pega as referências que ele quer e ele faz uma pintura. Então, algumas coisas por isso que são exageradas. Mas o que a gente pode ver aqui, né? Nesse significado aqui, a mão protegida. Então, são mangas um pouco mais compridas para proteger a mão, esquentar, manter a mão aquecida. Tudo que remete a conforto, ó, uma gola aqui também bem alta. Isso é a tendência que a gente está vendo nessa estilista. Então tá. Então aqui a gente já encerrou aqui, né? Já deu para ver uma ideia aí do que é esse estilista. A gente sabe então que tem um prata, né? A gente pode esperar aí um prata, mangas mais compridas, calças mais retas e marrom bastante. E coisas que remetam bem ao conforto. Aí a gente vai para apartamento 03, que foi uma coisa assim que eu amei, amei. E aí, assim, olha só essa foto, vocês vão perceber isso no desfile. Lembra quando a gente fala da névoa, né? Dessa névoa netuniana que não distingue muito bem o que está embaixo? Então, aqui, ó, aqui você tem aqui uma transparência em preto, e você não sabe ao certo se o que tem embaixo é um branco, ou é um cinza, ou é um nude, mas assim, ficou demais, demais. E todos eles têm essa repetição. A referência dele, ele usou um artista que chama João Butot, e Butot é uma dança que foi criada no pós-guerra, e ela tem um tom muito melancólico. Isso tem um tom, né? Essa coisa do Netuno, né? Assim, da melancolia, da, da dessa tristeza que dá lá na alma, e todo desfile ele tem esse tom muito, muito assim de entra nisso, se funde a isso, é quase uma meditação, né? A descrição do desfile do desfile do apartamento 03 é que ela foi muito, muito emocionante,
Então, vamos dar uma olhada. E vocês vão gostar. Para mim, assim, foi um dos... Esse mais um outro são os que eu mais gostei. Ficou muito bonito. For so long I've obeyed that feminine decree. I've always contained your desire to hurt me. But when will I turn and cut the world? When will I turn and cut the world? Então, aqui, além, né, dessa transparência, dessa fluidez que a gente está falando, a gente tem aqui, tá vendo, um detalhe aqui que remete a um babado mesmo, tá? Hi, Min. Please don't. Oh, I can't explain it. You came here and mother's so happy. I'm glad that she made me ask you and she thinks we're both alike. Então, aqui a gente já, né, já deu para perceber quais são as referências dele. Os vestidos são longos, no tom também de marrom, e todos eles têm esse detalhe da transparência. Então, transparência é uma coisa que dá para a gente esperar aí para que pode ser usado, né? Então, uma sobreposição de roupas, usando sempre uma transparência por cima, você pode usar nada, não precisa ser nada justo, tá vendo? Tudo que tem um tom aqui de conforto muito grande, mas fazer sobreposições, né, às vezes uma segunda pele por baixo, e aí aquela blusa mais transparente que você tem, é a pedida mesmo, né? Aí eu vou pular direto aqui para o Lino Ventura, que o Lino Ventura também fez um desfile muito, muito, muito bacana.
ele não tem um tema, né? Ele aí assim, olha o texto, né? Afinal, a grande graça das peças do estilista é te transportar para um lugar de fantasia, onde há liberdade para ser uma fada ou ninfa num vestido curtinho de folhas de transparência leitosa em cor-de-rosa. Então, assim, enfim, essa Marina Dias aqui é a modelo que ele considera como a musa dele, e ela vem no estilo romântico. E aí vocês vão percebendo aqui, o maquiador, isso também é outra coisa bem legal, ele colocou máscaras em todos os modelos, dando o quê? Tom futurista, meio robô. Tem tudo a ver com isso que a gente já falou. Eu vou pular para o desfile, que é para ele não ficar, para a gente não perder, não ficar muito tempo no vídeo. Então, aqui você já começa a perceber um desfile que começa a ser mais temático. Aqui são peças muito temáticas. O que é que a gente vê daqui? O preto e a fluidez. Tem muita fluidez aqui. O que a gente tem aqui? O peso que o preto tem, né, do tom escuro, com a leveza do tecido fluido. Então, a gente tem tons escuros em tecidos com fluidez. Aqui, então, um tecido transparente, a gente volta, né, nesse ponto aí do Netuno, fluido, mas já é mais encorpado. Então, já é um tecido transparente que tem o seu movimento, mas ele já não é tão fluido quanto esse aqui. Uma outra coisa que é legal falar sobre touro, até a gente também tem algumas coisas já em touro há um tempo, é pescoço. Touro rege pescoço. Então, quando a gente olha aqui, né, essas peças que elas vêm bem aqui em cima, isso tem um tom muito taurino. Aqui é a modelo, que é a musa dele, e dá uma olhada só na roupa que ela vem. Ela é incrível, né? Assim, eu achei assim muito legal. Ela tá o quê? Ela tá com, mesmo sendo uma coleção outono, tem uma pegada romântica aqui muito grande. Isso aqui também tem muito de Netuno. Essa fluidez que é como se fosse água, né? Assim, tudo que tem essa remete a peixes, tem essa fluidez de água aqui, né? E
Então, aqui o que a gente tem? Tecidos claros também, com estampas aqui que parece ser aqui um tom floral, que também remete a esse signo de touro, e fluidos, né? Então, aqui a gente já volta mais ou menos no que já estava antes, né? É o branco naqueles tecidos que já são um pouco mais encorpados. Então, assim, tecidos que já não são tão fluidos, assim, que já tem uma estrutura um pouco maior. Aí agora eu também adorei esse aqui. A Fernanda Yamamoto, ela tem assim algumas coisas muito legais e assim ela né, ela traz aqui sim patchwork, né? Ela traz mix aqui de estampas. Vou direto para o desfile porque ele fala por si só. Esse aqui ainda não é o desfile, esse aqui é o coral que vai se apresentar. E dá para perceber que todo mundo aqui tá assim, né? Tem um tom aqui totalmente, todos aqui com terra mesmo, né? Só para fazer aqui, né, para mostrar um pouco, falar um pouco aqui. Então, a gente tem aqui uma mistura, né, das vozes masculinas, assim, com um tom bem de terra mesmo, né? E aí você vem uma coisa lírica depois, né? A gente tem uma coisa assim da arte, dessa arte de inspiração. Esse aqui é o Chico César, né? É lindo esse desfile. Eu vou interromper, óbvio, porque eu estou falando tecnicamente, mas eu recomendo muito que assista inteiro.
só para, né, fazer aqui a observação, né? Foi lindo, né? Um coral lindo, incrível. E aí aqui a gente tem um cenário do quê? Tecidos formando volumes, e alguns assim até como se estivessem flutuando, um cenário meio de sonhos aqui, né? Assim, essa coisa que a gente vê aqui, né, que tem os vidros, mas se você olhar aqui, parece que esses tecidos aqui estão flutuando. Então, essa ideia de leveza aqui, ele volta aqui, remetendo mais uma vez para esse estilo que a gente está falando. O que a gente tem aqui, né? Volume, ó, babado, babados aqui estão aparecendo vários aqui. Ela faz montagens, né, de mix aqui de tecidos, mas assim, estampas assim mais simples, né, mais geométricas, sem muitos desenhos. E volume, né? O que é isso? É a gente criar um espaço, uma noção de aumento de espaço onde não tem. Isso também é muito de Netuno em peixes, tá? Criar uma ilusão de um algo aqui que não tem. Não sei se deu para perceber que depois que passou a menina, assim, que realmente é modelo, começaram a vir pessoas que, assim, se são modelos, já são de um outro padrão, não esse padrão de São Paulo Fashion Week, nem das grandes passagens. Né? Isso que é muito inclusivo, né? Ela faz a roupa que vista também outras pessoas com mais baixinhas, pessoas comuns, né? Isso é extremamente inclusivo. Então, o que a gente começa a ver aqui, né? A fluidez continua, a gente tem aqui vermelhos, azul, esse azul aqui, que é azul, a cor de 2020, né? Esse tom de azul aqui, e babados. Esse tom aqui foi muito de aquário, né? Muito inclusivo. Roupas para todos, sensacional. Temos os sinais. Eu não tô lhe ofendendo, só tô existindo aqui. Nem tô me defendendo, né? É meu sentir. Brancos, pretos, índios, tanto faz. Meus pais. Então, aqui, ó, mais uma vez o volume, o tecido transparente, o vermelho e também outra pessoa que não tem aí o padrão de modelo que a moda estabelece. Esse aqui foi também um dos meus preferidos, eu amei. Aí a gente vai para a 100. A 100, ela tomou como referência a Espanha, e eu fiquei apaixonada também.
Adorei, adorei. Mas segue também algumas coisas, vocês vão perceber. Eu comecei a assistir, vou voltar aqui. Deu uns probleminhas aqui no... Vamos ver. Entra e sai, mas volta aqui. Segue as pedras à lua. Então, já vamos começar a fazer uma descrição aqui, né, do cenário, da música. A gente tem aqui um tom que remete a um dia, né? Aqui, um dia, um fim de tarde, mas com o seu tom de densidade aqui. Você percebe que é uma música que ela não tem assim aquela, embora ela seja, né, uma música, tem aqui elementos populares brasileiros, mas não é uma música que remeta assim a uma extrema alegria. Ela tem um caráter melancólico também. Perfeito assim a ver com esse tom pisciano que a gente está falando. No chão e olha lá, quero ver ela sorrir. Abre a mão, solta esse nó, nem vem mais dizer que sim. Caminhando sem ter fim, não há como ficar só. Deixa as pedras pelo chão, solta o corpo sem cair. Tenha fé e vem pra mim. Nasce o sol, abre o botão. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo. Então vamos lá, né? A gente tem aqui um símbolo que lembra Cruz de Malta, né? Branco, tá vendo? Muito branco, fluido, e aí um branco aqui que tem um certo brilho aí, né? Uma coisa mais acetinada. E fluido, sobreposições também. Lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenra. Então a gente vê aqui, né? Assim, a referência foi espanhola, claro, né? A gente vê aqui um detalhe aqui no ombro. O que significa o quê? Você pode investir em fazer alguma coisa que
dei um detalhezinho aqui, né? A referência dele tá partindo para o dourado, um dourado assim não muito berrante. Nada impede aí que, de repente, tem uma camisa que você faça uma aplicação aqui. Los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez. Cantando al cielo, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Então aqui a gente, né, meio que já deu para perceber aqui que é a tendência aqui desse estilista, né? Mesma coisa, assim, já, né, ter aí sempre algum detalhe de um drapeado, alguma coisa assim, com babado, e ele é um branco com brilhos, né? Aí eu vou para o último aqui, que é do Reinaldo Lourenço. Esse eu confesso que eu ainda não assisti, mas ele fala de fazer o quê? Contraponto entre peso e leveza. Isso me chamou muito a atenção, porque é justamente o que a gente está trabalhando, né? O que a gente está vendo. Então, assim, a gente tem elementos assim de terra que são mais pesados, tem um Capricórnio aí que vem, né, trazendo assim muitos elementos de mudanças radicais, isso traz um certo peso, e ao mesmo tempo a gente tem essa leveza de Netuno, nessa fluidez, essa coisa mais leve. Vamos assistir então, né? Você vê que está num outro ambiente, aqui você já não tem mais tantos cenários, né? Mas você já começa a ver aqui alguma coisa meio de romântico aqui, né? Então, aí a gente está vendo já duas peças de preto, né? Aí começa um rock, né? Então, ele está trabalhando com esse elemento urbano, nitidamente, né? Dá para ver nitidamente aqui, tem muitos pontos aqui urbanos. O preto e o couro, que aqui, não sei, não consigo saber assim, se é sintético ou se é o couro natural, mas aqui ele está com uma referência nitidamente urbana, e é esse peso que ele fala, né? E aí aqui a gente entra na leveza, né? Fluidez. Então, vermelho, né? Um brilho aqui, né? Já não é primeiro que aparece, né? Na 100 a gente viu isso também. E elementos fluidos.
Isso aqui é uma padronagem também interessante, olha. É como se houvesse aqui umas tramas. Pode ser que a gente comece a perceber isso em algumas peças. Então, assim, super interessante também comprar, se você encontrar algumas peças com essa padronagem. Tá muito bonito. Eu vou tentar passar para uma peça que eu vi, que é a que estava que foi para mim a mais interessante. Mas ela deve estar mais para o final. Enfim, essa aqui eu acho que já dá para ter uma ideia do que eu quero falar. Bom, aqui tá claro, né? Essa manga bufante aqui, ela tem um estilo muito meio de princesa. Deixa eu ver se dá para voltar um pouco mais. O que eu achei interessante aqui, né? Essa é o peso e a leveza que ele fala. Então, você tem aqui uma peça que super... Aqui embaixo você tem um peso, né, grande, e aqui em cima você tem uma peça super leve. É uma combinação que dá para fazer. Eu vou encerrar os vídeos. Eu acho que deu para dar uma ideia muito clara do que eu queria dizer. Esse vídeo já ficou super longo. Mas não tinha como não ser. E o que eu quero mostrar com isso, né? Claro que aqui eu falei das tendências que você pode aproveitar agora, mas a principal, né? Não existe assim, quando você tem algo de destaque no mundo que a gente vive, quando você tem estilistas como esses que fazem um trabalho conceituados e que são reconhecidos, não tem essa superficialidade de moda, tem todo um trabalho de inspiração, de assim, eles não são reconhecidos só no Brasil, o mundo inteiro reconhece. Uma coisa é você fazer assim, às vezes a pintura, né, trabalhos, obras de arte, a gente sabe que tem aí um mercado que faz um marketing pesado, mas outra coisa é quando você fala sobre criar coisas que as pessoas vão vestir, né? Então, as pessoas que chegam nesse patamar de serem estilistas conceituados, eles conseguem trazer algo que as pessoas se sintam bem, né? Então, e que reflete um momento, né? E que as pessoas se identificam, porque astrologicamente está explicado, né? E a gente a gente começa a perceber que vai ter aí né, assim, que começa a ter isso em lojas, assim, em formas de detalhes, né? Eu gostaria que vocês pegassem, se vocês assistiram até o fim desse vídeo, eu gostaria que vocês pegassem essas referências e levar com um olhar para as lojas mesmo, para entender como é que esse mundo funciona. E astrologicamente está explicado, né? O vestir tem profundidade, é uma expressão de um tempo
tem uma razão para ter essa comunicação, para as pessoas se comunicarem dessa forma. E aí, assim, se vocês puderem levar essa olhar para fora, vocês vão começar a entender e perceber as roupas que vocês vestem de outra maneira. Não fiquem escravos de moda, por favor. Apenas desfrutem algumas coisas que eu acho que faz parte da vida da gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado isso e comece a procurar nas lojas aí, o que vocês acham de semelhante no outono e inverno com isso que a gente viu hoje, tá certo? Muitos dias de luz, de beleza para vocês. Aproveitem, desfrutem. Até nosso próximo vídeo e muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Até mais!